Nesse vídeo, você vai ver 16 fatos incríveis sobre o nosso tão complexo e inusitado corpo humano. Existem mais bactérias na boca de uma pessoa do que de seres humanos em todo o planeta. Os vasos sanguíneos de uma pessoa adulta têm o comprimento de mais de 160 mil quilômetros. Os folículos do cabelo humano estão vivos, mas o cabelo não está. O cabelo branco das pessoas na realidade não é branco. Confira esses e outros fatos a seguir. Mas antes pedimos que você deixe seu like e nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Contamos com a sua ajuda. Número 1. Existem mais bactérias na boca de uma pessoa do que seres humanos em todo o planeta. A equipe de cientistas da Universidade de Medicina Dentária de Harvard descobriu mais de 615 espécies bacterianas diferentes na boca humana, acreditando que ainda há possibilidade de encontrar mais. Esses colaboradores da instituição também dizem que a quantidade de micro-organismos em tal região do corpo pode ultrapassar o número de pessoas na Terra. Assustador e incrível ao mesmo tempo, não é mesmo? Desse modo, a nossa boca é considerada uma mini selva de bactérias. A umidade presente na saliva, açúcares e carboidratos encontrados na alimentação fazem com que um espaço se torne um excelente ambiente para a proliferação de certos micro-organismos. Além disso, os especialistas creem que a variação na quantidade de certas espécies pode ser o ponto-chave para determinar se há saúde na boca dos pacientes e ajudar a diagnosticar o câncer bucal precocemente. Número 2. O coração dos humanos bate 100 mil vezes diariamente. Em um período de um ano, esse órgão pulsa 35 mil vezes, resultando na média de 3 bilhões de batimentos durante a vida. De acordo com o Hospital do Coração de Arkansas, esse órgão tem capacidade de bombear cerca de 5 litros de sangue todo o corpo, de 20 em 20 segundos. Logo, o coração permite o sangue presente no nosso organismo circular pelo corpo por volta de 3 vezes a cada minuto. Número 3. Os vasos sanguíneos de uma pessoa adulta têm um comprimento de mais de 160 mil quilômetros. O Instituto Franklin, no estado da Pensilvânia, afirma que juntos, as arteríolas, artérias, veias, vênulas e os capilares de certo organismo adulto têm uma extensão de mais de 160 mil quilômetros, sendo o bastante para dar 2 voltas pelo mundo. No caso particular das crianças, os vasos podem chegar a no máximo 100 mil quilômetros. Em relação à aorta, que é considerada a maior artéria do nosso corpo e tem diâmetro parecido com uma mangueira de jardim. De outra forma, os capilares são muito pequenos e têm água em torno de 5 micrômetros. Já os fios de cabelo, como exemplo, são estruturas com 17 micrômetros de diâmetro. Número 4. Nós temos aproximadamente 2 metros quadrados de pura pele. Ela é considerada simplesmente o maior órgão do nosso corpo. De acordo com a National Geographic, o ser humano em fase adulta tem perto de 3,6 kg desse órgão. E nessa etapa, a pele tem extensão próxima a 2 metros quadrados. Tal estrutura tem muita importância para a nossa saúde, devido a inúmeros motivos. Protege o organismo do calor excessivo, danos da luz do sol e agentes químicos. Além disso, atua como um grande sensor, capaz de fazer com que o cérebro dialogue e compreenda os estímulos externos. Número 5. Os folículos do cabelo humano estão vivos, mas o cabelo não está. Segundo a Associação Americana de Dermatologia, o cabelo começa a crescer a partir da raiz em pequenas bolsas, denominadas de folículos. Cada um dos fios é composto de proteína e alimentado por vasos sanguíneos, encontrados no couro cabeludo. Pouco a pouco, os fios são forçados para cima até se tornarem grandes o suficiente para chegar na pele. Quando isso acontece, eles morrem, mas continuam crescendo. Devido a isso, nós não sentimos nenhuma dor ao cortá-lo. Esse mesmo processo ocorre com outros pelos de nosso corpo. A pele é coberta por pelos. Em exceção são as palmas das mãos, a área dos lábios e a sola dos pés. Os pelos têm grande importância para o nosso organismo. Auxiliam a manter o corpo de forma protegida e ajudam na manutenção da temperatura. Número 6.
os adultos têm menos ossos no corpo do que as crianças. Você tinha conhecimento de que um humano bebê nasce com aproximadamente 300 ossos no corpo? De acordo com a ASU, Universidade Estadual do Arizona, Estados Unidos, muitos ossos acabam se fundindo ao longo da fase de crescimento, e como consequência, o esqueleto de um humano adulto tem exatos 206 ossos, com variados tamanhos e formatos. Essas estruturas são formadas pelas células vivas e ativas, significando que elas estão sempre em crescimento, se regenerando e também em relação com outras partes do nosso organismo. Outra curiosidade interessante é que se você se posicionar todos os ossos do corpo em uma balança, o total da massa seria equivalente a 15% do peso corporal. Número 7. O apêndice exerce uma importante função. Ao contrário do que muita gente pensa, ele, uma bolsa pequena em formato de tubo e com aproximadamente 10 centímetros, está conectada à parte do intestino grosso. Pesquisas já mencionaram que ele produz e armazena bactérias que ajudam na digestão. Além disso, também possui células linfóides, produzindo anticorpos que auxiliam nas defesas do organismo. A próxima curiosidade é só para quem deixar o like e se inscrever no canal. Deixou o like? Então bora lá. Número 8. As pessoas respiram somente em uma narina por vez. Ao contrário do que se assemelha, a respiração não é produzida pelas duas narinas ao mesmo tempo. Por essa razão, que quando estamos com gripe ou rinite, apenas uma narina fica congestionada por vez, sendo a que está em descanso naquele momento. Se parar para prestar atenção em sua própria respiração nesse momento, você pode notar que existe um lado puxando primeiro. Caso sentir isso em ambas, você apenas captou a transição do ciclo. Número 9. O ser humano produz 700 ml de saliva em um dia. O processo de produção de saliva varia de forma considerável de pessoa para pessoa. Porém, em média, grande parte dos seres humanos alcança a produção de 0,7 litros de saliva em 24 horas, suficiente para preencher 2 banheiras por ano. Ressaltando que a saliva auxilia a matar bactérias e reagir contra infecções, porque conta com a proteína chamada histatina, conhecida como um reagente antibacteriano. Número 10. Bebês quase não piscam. Uma outra curiosidade sobre nós, em sua primeira fase, seria que o intervalo entre piscadas é muito maior. Os adultos piscam entre 10 a 15 vezes a cada minuto. Já os bebês geralmente piscam apenas uma vez por minuto, estourando 3 vezes durante o período mencionado. Isso acontece talvez devido aos bebês dormirem bem mais do que os adultos, exigindo menos lubrificação dos olhos. Número 11. Cérebro. Ele pode produzir eletricidade o bastante para alimentar uma lâmpada, inexistindo receptores de modo que não sinta nenhuma dor. Os receptores locais da lesão são ativados, enviando a informação ao cérebro. Nele, a informação é encontrada e processada, por isso se tem a sensação de dor. Ele também é considerado o órgão mais gordo de todo o nosso corpo. Pode apresentar por volta de 60% de gordura. Devido a isso, seu cérebro necessita de muito tecido adiposo, permitindo queimar calorias com os benditos cálculos que você passa tanto tempo tentando solucionar. Seu cérebro se mostra cerca de 2% em relação ao peso corporal, mas é responsável por utilizar entre 20% a 30% de todas as calorias que você ingere. Por esse motivo que você sente fome quando está estudando para os vestibulares. Número 12. Nos em pelo. Talvez seja complicado de acreditar, mas existe no corpo humano aproximadamente o mesmo número de pelos comparado com os chimpanzés. O que difere é que os nossos pelos não têm utilidade, pois ficam quase invisíveis devido a serem tão finos. Não sabemos exatamente por que perdemos nossa proteção. Já foi sugerido que pode ter sido uma ajuda para os primeiros humanos a transpirarem com mais facilidade, porém também para dificultar a moradia de parasitas como carrapatos e piolhos, ou mesmo porque os ancestrais dos humanos eram parcialmente aquáticos.
Porém, a ideia mais atraente, de repente, seja o fato de que os primeiros precisavam de mais cooperação no momento de descerem das árvores em direção à savana. Se os animais são criados com foco na cooperação, como já fizemos no caso dos lobos para produzir cachorros, eles se tornam mais semelhantes aos seus filhotes. Na impressionante experiência de 40 anos, com o início da década de 1950, animais como raposas russas foram cruzadas com objetivos de gerar proles mais dóceis. Durante esse período, as raposas adultas adquiriram cada vez mais aspectos de filhotes grandes, passando mais tempo brincando, ao mesmo tempo que desenvolveram orelhas caídas, pelagem malhada e caudas flexíveis. De forma parecida, nós temos algumas características de macacos em fase de bebê, como boca pequena, cabeça grande, o que é ainda mais relevante nesse caso, pelos finos. Número 13. Sangue vermelho. Quando se vê o sangue jorrando ao cortar o dedo, pode-se supor que tenha a coloração vermelha por causa do ferro presente, assim como o tom avermelhado da ferrugem. Porém, é apenas uma coincidência a presença do ferro. O vermelho ocorre porque a hemoglobina se liga no ferro à porfirina, um anel de átomos, sendo o formato dessa estrutura a produtora da cor. A hemoglobina é capaz de ser mais ou menos avermelhada, dependendo da existência da vinculação a ela de oxigênio. A presença de oxigênio modifica o formato da porfirina, permitindo às células vermelhas um matiz mais vívido. Número 14. Delírio óptico. A imagem que vemos do mundo é artificial. O cérebro não produz uma imagem igual à câmera de um vídeo. Ao contrário disso, o nosso cérebro constrói certo modelo do mundo conforme informações fornecidas por módulos, mensurando a sombra e a luz, a curvatura, as bordas e assim por diante. Faz com que seja simplificada a tarefa cerebral de ocupar o ponto cego, sendo a área da retina a qual se conecta com o nervo óptico, onde não há sensores, compensando também os movimentos rápidos dos olhos de forma espontânea, chamados movimentos sacádicos, surgindo uma falsa imagem de estabilidade na visão. Mas o outro lado do processo é que ele acaba tornando nossos olhos facilmente enganados. A TV, as ilusões de ótica e o cinema funcionam ao enganar o órgão a respeito do que está sendo visto pelo olho. Número 15. Nosso cérebro não sente dor. Apesar de que seja de responsabilidade dele o mecanismo de produzir dor no corpo, por conta dos seus nociceptores, que são terminações nervosas que conseguem captar as dores das articulações, dos órgãos e até da pele, o órgão propriamente dito não sente dor. Acontece porque nele não existem terminações nervosas. Por isso que é permitido executar neurocirurgias mesmo com o ser humano acordado. Número 16. O cabelo branco das pessoas na realidade não é branco. Os cabelos que achamos que são brancos, na verdade são transparentes. Isso é devido ao cabelo ser translúcido e assim não tem uma cor exata, já que pode refletir tudo, resultando em ele absorver e refletir tanto que ao juntar as cores que nós vemos, resulta no branco. Loucura, não é? Por esse vídeo é só. Aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Confira também o vídeo a seguir sobre os cachorros mais bravos do mundo.